Olá pessoal, boa tarde. Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é uma coisa muito importante de ser falada, porque muitas vezes o paciente vem no consultório e ele apresentou por algum motivo um quadro delirante, alucinatório, ou o paciente ou o próprio familiar fala, olha, ele tem esquizofrenia, quando a coisa é muito mais complexa, né? Então, alguns dos critérios que precisam ser obedecidos para a gente classificar como esquizofrenia são a presença de delírios, alucinações, um pensamento desorganizado, um comportamento bastante desorganizado, podendo ter um quadro inclusive de catatonia, onde a forma mais comum é você ter uma redução da movimentação, às vezes uma oposição à realização de pedidos ou ordens por médicos ou familiares, mutismo, ausência de resposta motora, o que inclusive constitui um quadro de gravidade que pode levar à hospitalização pelo risco de desnutrição e distúrbio hidroeletrolítico, né? E uma outra característica também que são os denominados sintomas negativos. Os sintomas negativos eles se caracterizam por um afeto aplainado, ou seja, o paciente expressa menos emoções do que as pessoas sem a doença, e ele também tem menos iniciativa para realizar atividades rotineiras de lazer. Então ele simplesmente é diferente da depressão, onde tem todo um contexto que leva a isso. Não, ele simplesmente não tem a iniciativa, não tem vontade, ele fica um aspecto como se fosse robotizado. E esses sintomas, eles precisam durar um mês ou menos se tratados com sucesso. Além disso, você precisa ter um prejuízo funcional muito importante na área de trabalho, acadêmica, autocuidado, relações interpessoais, por pelo menos 6 meses, e isso aí vai diferir do funcionamento que era antes do surto, né, antes do desenvolvimento do quadro. Essas características são importantes para você diferenciar de outros quadros psicóticos motivados por outras doenças. Lembrando que a gente nunca deve caracterizar como esquizofrenia um quadro psicótico agudo após o uso de substâncias. O que pode acontecer é que determinadas substâncias em indivíduos predispostos podem deflagrar um quadro, um surto psicótico que pode até ser caracterizado depois numa esquizofrenia, mas a predisposição estava lá. Poderia acontecer mais tarde, como não poderia acontecer, mas é diferente da psicose induzida por substâncias, né? Antes do quadro psicótico, né, da abertura do quadro de esquizofrenia, muitas vezes o paciente tem uma personalidade pré-mórbida, mais isolada. Pré-mórbida que eu digo é antes do aparecimento do quadro, mais isolada, com menos vontade de fazer as coisas, mais quieta, e que de forma alguma deve ser confundida com um paciente autista. O paciente autista ele tem esse quadro já desde criança, desde muito pequeno, já num quadro esquizofrênico típico. Isso aí aparece no final da infância ou até no início da adolescência, e nos quadros mais raros, quando a gente tem o diagnóstico de esquizofrenia infantil, ou se a gente quiser colocar um paciente, um diagnóstico de esquizofrenia num paciente autista, você tem que ter a questão da presença importante de delírios e alucinações. O tratamento da esquizofrenia ele é feito por antipsicóticos, né? Existem os típicos ou de primeira geração e os atípicos ou de segunda geração. A gente dá preferência para os atípicos ou de segunda geração porque a primeira geração ela costumava causar sintomas colaterais parecidos com o parkinsonismo, né, com a doença de Parkinson. E o que era ruim nisso?
além do incômodo, o paciente tinha uma dificuldade de movimento, movimentação mais lenta, uma ausência de expressão facial, e isso aí acabava por confundir o médico com a presença, a continuação dos sintomas negativos. Aí ele aumentava a dosagem e os sintomas, ao invés de melhorar, eles pioraram. Por isso que damos preferência atualmente aos antipsicóticos de segunda geração, que são menos propensos a causar esses sintomas. Dos antipsicóticos de segunda geração, sem dúvida alguma, principalmente no que diz respeito à melhora dos sintomas negativos, é a clozapina. Só que a clozapina ela não é comumente usada porque ela tem o seguinte inconveniente. Nas primeiras, em pacientes mais raros, geralmente 1% ou menos desses pacientes, ele pode evoluir para um quadro que a gente chama de agranulocitose, né? Onde uma parte das células de defesa, chamadas granulócitos ou neutrófilos, que elas são responsáveis por combater, ser a primeira linha no combate a infecções bacterianas, elas podem ter uma diminuição importante. Isso aí pode levar ao quadro, rapidamente, a um quadro de infecção bacteriana banal, uma sepse e, inclusive, ao óbito. Então, a gente precisa, para que o paciente faça uso da clozapina, a gente precisa fazer hemogramas semanais por vários meses para poder monitorar a quantidade de granulócitos ou neutrófilos e suspender temporariamente ou até parar com a clozapina, dependendo da quantidade que nós observarmos no hemograma, né? Quanto à questão do suicídio, ao contrário da depressão, onde você tem toda uma característica melancólica, uma característica de sintomas de menos-valia que vai levar a esse desfecho, no quadro da esquizofrenia, isso acontece principalmente na vigência de delírios ou alucinações auditivas de comando, né? Então as vozes acabam falando para ele combater, para ele cometer o autoextermínio, né? Então essa é uma diferença importante. Bom, para um vídeo curto, basicamente era isso. Eu agradeço a todos pela audiência. Não se esqueçam de fazer a inscrição e ativar o sininho para os próximos vídeos. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.